A chuva chegou depois de 120 dias de seca. E a chegada de chuva traz também uma temporada de doenças. Especialistas alertam. Não confunda resfriados de temporada com sintomas do coronavírus. E mais, as desvantagens do trabalho remoto. Depois de 6 meses de isolamento, as pessoas começam a sentir os problemas de trabalhar em casa. Você vai ver também os gols da rodada e as atrações da agenda cultural. Tudo isso no Jornal do IESB, que está começando agora. Bom dia! Bom dia! Após longo período de seca, os brasilienses comemoram a chegada da chuva. Foram 120 dias de extremo calor. As temperaturas chegaram a atingir 37 graus em alguns lugares da capital. Mas nem tudo é alegria. A mudança do clima pode trazer alguns problemas de saúde. Todo ano é a mesma coisa. Quem mora no Distrito Federal enfrenta um longo período de estiagem e o corpo sente falta dos efeitos dessa falta de chuva. Dor de cabeça, desconforto nos olhos, nariz e garganta e ressecamento da pele são sintomas comuns. Mas a estação chuvosa não alivia somente a sensação de calor e enche os nossos reservatórios. Também traz consigo problemas que podem prejudicar a sua saúde. É natural que nessa transição, tanto do período mais seco para o período mais frio, quanto o contrário, as principais doenças respiratórias como asma, enfisema e as gripes e os resfriados comuns e alguns tipos de pneumonia aumentem, principalmente nas pessoas frágeis, como os idosos que têm diabetes ou que têm câncer, e nas crianças. Isso é uma preocupação muito comum, principalmente dos pais, porque nas faixas etárias entre 1 a 2 anos e depois na faixa etária de 3 a 4 anos, quando começa a ir para a creche, a criança se expõe a outras crianças que também estão expostas nas suas casas e costumam adoecer mais. Então, para gripes e resfriados comuns, é possível, inclusive, que as crianças apresentem 8 a 10 casos de resfriados ao longo de um ano, principalmente no período escolar, por essa exposição e por essa mudança do tempo. É perfeitamente comum e a gente está aqui para fazer as orientações necessárias. No período chuvoso, há um aumento de casos de doenças respiratórias. As gripes e resfriados elevam o número de pessoas nos hospitais, principalmente crianças. Sempre que o clima muda muito bruscamente, eu tenho umas certas alergias. Eu começo a espirrar muito, minha garganta inflama de vez em quando, mas nada muito grave. E aparecem umas alergias de estresse, principalmente na época do calor. O que eu notei com a mudança brusca, da gente estava no calor muito intenso para o período de chuva agora, é que toda noite agora meu nariz está entupido e fica difícil de respirar de vez em quando. A população deve ficar atenta a sintomas como febre, dor de cabeça e garganta, que são os primeiros sinais de que há algo de errado com a sua saúde. Os sintomas costumam aparecer dias após o contato com a chuva, já que o período de incubação das patologias pode levar de 7 até 15 dias para manifestar os sintomas, dependendo da doença. Portanto, a recomendação para essa estação é que as pessoas não façam uso de automedicação. E, ao apresentar qualquer sintoma, procure o auxílio médico. Essa dica é importante, pois os principais centros de meteorologia informam que a temporada de chuva chegou e deve se estender até meados de abril do próximo ano. Veja o que diz o especialista César Soares, meteorologista do Clima Tempo. Com relação ao período chuvoso, ele vai retornando gradativamente. Para você ter ideia, a gente tem agora a circulação de umidade da Amazônia, que começa aí a partir do mês de setembro na região, favorecendo a formação de muitas áreas de instabilidade. Por isso, esse período chuvoso que está acontecendo agora na região do Distrito Federal não é mera coincidência, é climatologicamente comprovado. E a partir de agora a gente tem a regularidade da chuva, que vai durar até o final dos meses de verão. Então, lá no final de março, a gente começa a ter o retorno do ar mais seco para a região, ok? É sempre bom ficar atento aos sinais do corpo para identificar doenças causadas pela mudança de clima, mas também é necessário ter cuidado para não negligenciar uma possível infecção pelo coronavírus. Agora vamos à previsão do tempo com Camila Miranda. Bom dia, Camila! Bom dia, Elke. Bom dia a todos. O clima no DF continua em alerta amarelo, indicando risco de chuvas intensas na região. Os dias amanhecem nublados, com probabilidade de pancadas de chuva pela manhã e à noite. A temperatura máxima prevista chega a 26 graus e a mínima 18 graus.
A umidade relativa do ar pode chegar a 90%. É com vocês, Júlia e Elke. Teve gente que achou que o teletrabalho seria a solução de todos os problemas. Mas tem quem não concorde. Após 7 meses de quarentena, os problemas começaram a aparecer. Há alguns anos, o home office poderia ser uma opção de trabalho. Não ter que encarar o trânsito pesado ou o transporte público lotado era um benefício que muitos desejavam. Mas com a pandemia da Covid-19, o que era uma opção virou uma obrigação. Muitos trabalhadores foram obrigados a trabalhar remotamente para manter o emprego. E com a mudança começaram a surgir dificuldades. Paulo Sprocati é bancário. Desde o início da pandemia está trabalhando em casa e diz que a carga horária dobrou. Para mim é trabalhar o dobro, porque a gente está em casa e acaba fazendo comida, lavando roupa, às vezes a internet cai, cuidar da casa, dos animais, dos filhos, do marido e além disso trabalhar o tempo integral, né? Não foi apenas Paulo Sprocati que não conseguiu se adaptar ao trabalho remoto. Um levantamento divulgado pela Fundação Getúlio Vargas constatou que 56% dos entrevistados não conseguem conciliar a rotina profissional com a pessoal e 46% dos entrevistados tiveram um aumento na carga de trabalho. Para Maria Eliane, que é professora e também está no trabalho remoto, o aumento da carga de trabalho e a dificuldade em conciliar a vida profissional com a pessoal está afetando diretamente seu cotidiano. As atividades que eram realizadas na escola eram feitas lá. Quando eu vinha para casa, eu realizava as atividades de casa. Mas agora não, ficou tudo muito misturado. Então eu tenho que conciliar nos momentos, porque muitos pais, dependendo do horário, eles não podem colocar a criança para assistir a aula e eu tenho que me dispor em um outro horário. É tarde da noite, tem dia que eu estou atendendo aos pais, atendendo aos alunos, fazendo diagnóstico. Os efeitos negativos do home office podem afetar também o lado emocional das pessoas. Durante esse período de pandemia, muitas pessoas têm realmente adoecido, tem aumentado os quadros de ansiedade, tem aumentado muito as questões de problemas familiares, né? Vamos aos números do coronavírus nessa segunda-feira, 26 de outubro. Até o momento, 5,4 milhões de brasileiros contraíram a doença e registramos 157 mil mortes no Brasil. O uso da máscara ainda é necessário para evitar a transmissão do vírus. Daqui a pouco, a pandemia coronavírus afetou a vida dos estudantes de diferentes formas. Agora, o novo normal é resolver tudo virtualmente, até a tão esperada formatura. Não sai daí, a gente volta já já. Eu acredito na rapaziada. Que segue em frente, segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada. Que não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude. Que não corre da raia, a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade. Que não tá na saudade. Que constrói a manhã desejada. IESB, acreditando nos seus sonhos, indo à luta com seus alunos e botando muita fé em você. Terminar a faculdade é um momento esperado por muitos estudantes. A formatura, uma cerimônia que marca o fim dessa etapa, é um dos dias mais aguardados nos últimos semestres. Mas assim como outros eventos desse ano, as formaturas também devem acontecer remotamente, devido ao coronavírus. Quem vai falar mais sobre isso é a repórter Camila Miranda. Depois da entrega do último trabalho, a formatura é a próxima etapa para os universitários. O que eles não esperavam era uma pandemia, justo no ano mais aguardado por eles. Isso porque, dentre as medidas preventivas do novo coronavírus, eventos e aglomerações foram cancelados, sem previsão de retorno. A solução para isso tem sido fazer a formatura online, com a presença de professores, alunos e o respectivo reitor da faculdade. A estudante Rebeca Guimarães está cursando o último semestre de jornalismo, e conta como tem sido sua experiência. Acho que ninguém esperaria que a gente finalizasse um ano, um semestre, um curso em meio a uma pandemia. Mas apesar de ser muito ruim essa questão do contato físico, social com os alunos, os professores, os nossos amigos de outros cursos,
Eu acho que foi a melhor decisão, terminar o ano de forma remota. É ruim, né, não ter as coisas como eram, digamos assim, normalmente, mas eu acho que é uma escolha boa. Não sei o que esperar, né, eu só quero me formar esse semestre mesmo, sem ter prejuízo. Empresas de organização de eventos têm sentido o impacto do cancelamento de formaturas, festas, casamentos e outras celebrações. De acordo com o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas e Microempresas, o coronavírus afetou em 98% o setor de eventos. Antes de toda essa crise com o coronavírus começar, eu trabalhava com grandes eventos como casamentos, formaturas, festas em gerais com muitas pessoas. E diante dessa pandemia, foi um mercado que teve que parar. Eu fiquei sem trabalho, eu me vi sem emprego, sem uma renda fixa, mas a partir do momento que as coisas iam voltando, mesmo que mínimas, porque não teve uma parada total, as coisas tiveram que ir voltando, senão não tinha como. Eu comecei a trabalhar com mini weddings, com certo nível de convidados, com poucos convidados, com festas de crianças, que exigiam também um número menor de pessoas, só a família. E foi assim que eu fui me virando, e à medida do tempo eu fui me adaptando. E os grandes eventos que vão ter daqui pra frente vão ser eventos que vão ocorrer só pro final do ano ou pro ano que vem. Os jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceram neste final de semana. E com direito à goleada do rubro-negro carioca. Quem traz todos os detalhes pra gente aqui no estúdio é o nosso comentarista Vinícius de Paula. Bom dia, Vinícius! Bom dia, Elke. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois foi um fim de semana movimentado para os times brasileiros. Os primeiros confrontos aconteceram no sábado à noite. O Santos venceu o Curitiba por 2-1 com gols de Caio Jorge e Soteldo, de pênalti. Correu para a bola, Soteldo com cavadinha! Gol! Mais tarde, São Paulo e Grêmio ficaram no 0-0 jogando no Morumbi. Bateu pro gol sobre o travessão. No domingo, tivemos o confronto mais marcante do final de semana. As duas equipes de maiores torcidas no Brasil se enfrentaram em Itaquera, Corinthians e Flamengo, ambas brigando por posições diferentes da tabela. O Flamengo dominou o jogo desde o início, com 62% de posse de bola e quase o dobro de passes trocados em comparação ao time paulista. Aos 9 minutos, Pedro marcou. Explodiu a bola da zaga, voltou pro Pedro! Mas o lance foi anulado porque a bola havia saído pela linha lateral no início do contra-ataque. Poucos minutos depois, Felipe Luiz cruzou da esquerda e Everton Ribeiro subiu mais que Lucas Piton para abrir o placar. 1-0 Flamengo. No segundo tempo, Vitinho e Natan fizeram 3-0 e o Corinthians ainda descontou com Gil, de cabeça. Mas Bruno Henrique e Diego fecharam a goleada para o Flamengo. Com o resultado, o Corinthians ficou na 16ª posição, apenas um acima do Z4. Já o Flamengo encostou de vez na briga pela ponta da tabela, na 2ª posição, mas com os mesmos pontos do líder internacional, que se manteve como líder apenas pelo maior número no saldo de gols. Veja agora o que rola de melhor em Brasília, na agenda cultural do Jornal IESB. Bom dia a todos! Veja o que vai ter de melhor rolando em Brasília, aqui na nossa agenda cultural do Jornal do IESB. Depois de quase 3 meses trazendo entretenimento para a população de Brasília, o Drive Show está de despedida. Se preparem para as atrações de encerramento, que prometem ser especiais. Dia 31 de outubro e 1º de novembro são as datas para o show de encerramento. Fiquem ligados! O festival Flutua também já está se despedindo, mas ele ainda promete trazer muitas novidades para a população. Flamingos, unicórnios, patos e cisnes gigantes prometem roubar a cena na capital do país no período de 1 a 31 de outubro. Primeiro festival flutuante do Brasil. O Flutua irá promover sessões de cinema, música e teatro ao ar livre, com botes e pedalinhos ancorados no lago do Parque da Cidade. A programação contará com a participação de artistas locais e atrações infantis. Fique ligado na programação no site Furando Fila.
Para quem prefere curtir um filme, essa semana o Cine Drive-In está com uma programação de filmes bem interessantes em cartaz, como Cães e Gatos 3, Abraço e A Ilha da Fantasia. Você não pode perder essa. Mais notícias você confere na segunda edição do Jornal IESB. Um ótimo dia para você. Bom dia e até a próxima edição.